Olá, sejam todos muito bem-vindos a Garcia e Moreno. Hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema extremamente importante e impactante em vossas corporações: a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como já foi amplamente debatido e é de conhecimento de todos, no ano de 2017 o STF julgou que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Na época, o julgamento abordou apenas aspectos tributários nos débitos, ou seja, nas saídas, operações de venda. Contudo, a modulação de efeitos veio apenas em 2021, na qual ficou explícito que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o destacado no documento fiscal e que a sua validade seria a partir do seu julgamento lá em 2017. A partir deste ponto, a Receita Federal do Brasil, a fim de não perder a arrecadação, ou seja, na ânsia de manter o seu nível de arrecadação, começou a notificar os contribuintes para que, da mesma forma que excluísse o ICMS nas operações de saída, também excluísse o ICMS da base de cálculo para fins de crédito. Com isso, a PGFN se manifestou alegando que a Receita Federal do Brasil não poderia exigir a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e de COFINS, haja visto que o julgamento em questão abordou apenas questões de débitos, questões de saídas. Com isso, então, a Receita Federal do Brasil então reconheceu que o ICMS era excluído apenas nos documentos de saída e que seria aquele destacado no documento fiscal. Contudo, com a mudança de governo recente que nós tivemos, em janeiro de 2023, para resolver uma vez por todas essa questão e para aumentar a arrecadação, o governo federal publicou a medida provisória 1159, na qual alterou o corpo legal das leis 10.637 e 10.833, que são as leis de regência do PIS e da COFINS, para inserir no texto a exclusão do ICMS da base de cálculo para fins de crédito. Ou seja, abriu um trecho lá no artigo 3º, onde trata dos créditos, e excluiu o ICMS para fins de crédito. Com isso, sendo publicado lá em janeiro, a sua produção de efeitos é a partir de 1 de maio de 2023. Isso porque a medida provisória respeitou, então, o período nonagesimal estipulado lá na Constituição Federal e prorrogou, então, essa medida a vigorar a partir de 1 de maio de 2023. As medidas provisórias, como bem sabemos, elas possuem validade de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, ou seja, elas possuem uma vigência total de 120 dias. O seu período para votação nas casas, para virar lei, então tem que ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, tem que ser votado pelo Congresso Federal. A votação deve ocorrer então até o dia 31 de maio de 2023. Com isso, nós temos então, podemos ter um período de vigência desta alteração na legislação por 30 dias, do dia 1º de maio, quando ela entra em vigor, até 31 de maio, quando a medida provisória perde sua eficácia, caso não venha a ser votada nas casas. Contudo, no último dia 25 de abril de 2023, a Câmara dos Deputados votou o tema e foi aprovado na sua íntegra, sem qualquer tipo de alteração. E, inclusive, o texto já foi encaminhado para o Senado Federal. Agora basta que o Senado Federal aprove essa medida também, para que ela se converta em lei e passe, então, a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para fins de crédito. Então, nossa indicação como consultoria é de que nossos clientes devam ajustar os seus RPs para que possa excluir o ICMS da base de cálculo para fins de crédito. Sabemos que o impacto será relevante, haja visto que hoje a incidência do ICMS nas operações já inicia-se aí praticamente em 12%,
tendo operações que variam aí para 17%, 25%. Então, o contribuinte, haja vistos o volume de crédito que nós temos no agronegócio, então vai ter um impacto relevante. Também é importante destacar que a legislação em comento, ela não limita a exclusão do ICMS a determinados documentos fiscais. Ou seja, qualquer operação de entrada geradora de crédito de PIS e COFINS que houver a incidência do ICMS deve ser excluído da sua base de cálculo. Então, isso é válido para as notas fiscais eletrônicas de produtos, bem como também para as prestações de serviço de transporte que têm a incidência do ICMS. Então, a partir de 1º de maio, nós temos então que excluir o ICMS da base de cálculo para fins de crédito e iremos então aguardar também a votação no Senado Federal. Esperamos, nós do agronegócio, que o Senado tenha outras pautas e não julgue este tema, Mas já cabe também ficar preparados para esse ajuste, haja visto que a medida entra em vigor a partir de 1 de maio, ou seja, pelo menos aí 30 dias o contribuinte deverá excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Você que é nosso cliente da consultoria tem acesso ilimitado à consultoria através das mais diversas ferramentas que disponibilizamos a vocês. Coloque-nos no seu planejamento, nos seus ajustes, que ficamos felizes em colaborar. Siga nossas páginas, curta nossos conteúdos, acompanhe-nos que qualquer novidade estaremos aqui para falar com vocês novamente. Um forte abraço, até a próxima!